Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos à live das 16 horas e 30 minutos com uma super convidada. Vou esperar vocês entrarem, já quero deixar esse recado. Sejam todos bem-vindos. À medida que forem chegando, por gentileza, mandem um oi. Digam para mim um oi, digam de onde vocês estão para que eu possa cumprimentar. Para quem participou da live das 14, nós temos agora uma nova live com uma convidada sensacional. Para quem viu a publicação também vai poder conhecer. Antes de eu chamar essa convidada, já me digam por gentileza se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, para que a gente possa ter um bate-papo de qualidade com vocês sobre um tema muito legal, muito interessante, que vai ajudar principalmente empresários e empreendedores nesse momento. Então eu quero contar com vocês, quero contar com a participação de vocês, quero contar com a contribuição de estar conosco nessa live, de fazer as perguntas, de levar esses insights para a sua vida, e eu quero você aqui comigo. Combinado? Digam por gentileza se está tudo bem, se o áudio está legal, se o vídeo está bacana. Estamos aí já prontos, 16 horas e 30 minutos. Sejam bem-vindos para essa tarde de live. Estamos aguardando aqui a nossa convidada chegar. Fala, Já está Levi. entrando conosco aqui. Ah lá, muito bom. Seja Tudo muito bem? bem-vinda. Muito Eu estou muito obrigada. bem. Que bom, que bom. Que Com prazer estar aqui vocês, com pessoal. você. Eu que agradeço a honra de dividir esse momento com vocês. E com vocês, pessoal, Veridiana Melilo. Para quem não Muito conhece, obrigada. não sabe o que está perdendo. Uma pessoa interessantíssima, inteligentíssima, uma pessoa que vocês vão poder em pouco tempo conhecer o quanto ela faz, o quanto ela contribui, projetos lindos, projetos bem inspiradores, empreendedores, e não tinha outra pessoa para a gente chamar para contribuir com esse tema de empreendedorismo, tá? Enquanto daqui a pouco ela já vai se apresentar, eu vou colocar aqui o tema que ela me deu para a gente refletir hoje. Ele é assim, ó, reanime-se empreendedor. Reanime-se empreendedor. Como você vai passar esses dias, define como será o seu retorno. É isso, né, Pois Veri? é isso mesmo, Levi. Quase um trocadilho aí entre as palavras, mas é um assunto bem sério e bem importante, né? Muito provavelmente quem Legal. nos acompanhar aqui hoje vai ter um monte de informações legais entre a minha experiência no empreendedorismo e a sua experiência aí na hipnoterapia e no entender do ser humano. Legal. Gente, quem chegou agora, eu tô com a Veridiana aqui, já estamos prontos. Eu quero que você que chegou agora já mande um oi pra gente, para que a gente possa cumprimentar você. O tema é sobre empreendedor, empreendedorismo, empreender, tudo que tem a ver com esse mundo do empreendedorismo. Estou com uma pessoa fantástica aqui. E se você chegou, se esse tema faz sentido para você e para mais pessoas, compartilhe essa live com mais pessoas. Manda para os amigos, manda para aquela pessoa que você sabe que tem potencial empreendedor, que nesse momento está aí um pouco desmotivado. Tá? Então essa live aí não é só para você não, mande ela para bastante gente. A gente minimamente vai ficar aqui por 1 hora, que é o tempo que a live nos deixa contribuir aqui com vocês, mas vocês vão ver o quanto vai ser enriquecedor nessa 1 hora com vocês aqui, tá bom? E à medida que forem chegando, por gentileza, o Instagram já está convidando as pessoas para chegar. Por gentileza, digam de onde você é, qual o seu nome, para que a gente possa cumprimentar tanto os amigos da Veridiana quanto os meus amigos à medida que forem entrando, tá bom? Veridiana, faça as honras de se apresentar, por favor. Diga pra gente quem é Veridiana, o que faz e como faz. Fica à vontade. Levi, muito obrigada novamente. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Veridiana Melilo, eu sou empresária e atuo hoje em mais de uma frente. Isso que é bacana pela minha experiência aí. Então, eu tenho uma empresa de inteligência de marketing há 9 anos, a La Torre Marketing, e há 2 anos eu estou à frente
assumindo a frente aí do Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna e do Centro de Ecoterapia de Jaguariúna. Então hoje minha vida saiu só do meio empresarial e foi para o meio da saúde, meio humano cada vez mais. Né? Então hoje eu tenho essa possibilidade de transitar entre esses negócios, tenho o prazer de ter um talk show na Rádio Brasil, um café empreendedor e conversar com vários empreendedores. Então, aos poucos aí minha vida foi abrindo cada vez mais em pessoas, né? Então, essa é meu foco, meu propósito, trabalhar com pessoas, inspirando elas a serem melhores, seja no marketing, seja na área da saúde, seja na área do empreendedorismo, que a gente se una e vá à frente aí. Sensacional. E aí, pessoal, recentemente, né, e ela vai poder precisar com quanto tempo, ela fez parte de uma das grandes revistas nacionais e internacionais, né, Veri? Hoje essa revista, ela desbrava aí o Brasil, né? Sim. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu tive o prazer aí no final do ano passado, entre setembro e outubro ali, a matéria saiu no começo de outubro, ser convidada para uma página inteira contando um pouco aí da minha experiência e do meu viés empreendedor, sendo uma empresária no ramo, né, e sendo uma mulher à frente de negócios, né? Então foi uma experiência mágica. Para não falar outra palavra, foi uma experiência muito especial. E eu tô tendo uma guerra aqui embaixo de mim de gatos, né? Live é vida real. Então, muito possivelmente, você que nos ouve, se vocês gostam de animais, existe uma possibilidade de uma intervenção de animais aqui, mas sempre com muito carinho. E não tem jeito, a gente que gosta de bicho, eles ficam presentes na nossa vida. Mas a matéria foi muito especial. Vocês perceberam por que vocês têm que ficar nessa live? Vocês perceberam por que vocês têm que pegar esse tempinho agora à tarde e ficar com a gente? Olha o quanto que a Veridiana pode contribuir com a gente, o quanto que a gente pode trazer de reflexões aqui. E antes da gente entrar no tema de empreendedorismo, a Veridiana tem um slogan, ou as pessoas te conhecem como encantadora de pessoas. É isso, Veri? Da onde que veio isso? Como que surgiu isso? Conta pra mim. Foi um título que eu ganhei, assim, com muita honra, né? Das pessoas começarem a falar isso, né? Então, começou... nossa, mas você me encanta, e você encanta as pessoas, você tem um jeito diferente. E aí o título acabou se consagrando mesmo. Eu realmente abracei esse título quando a Caras colocou lá, né? Em grande bom tom no título aí da minha matéria. E aí eu falei, ok, se eles estão falando, vamos acreditar, abraçar isso aí e utilizar, porque faz sentido, né? Eu acho que quando a gente trabalha com a nossa imagem pessoal, existe um desafio, até quando a gente é dono da nossa empresa mesmo, né? Existe um desafio da gente realmente entender e valorizar os nossos pontos fortes, né? Então, abracei por ser chamada, por ser reconhecida. Então, hoje eu tenho o prazer aí de ser a encantadora de pessoas. Que legal. Seja muito bem-vinda. E, para começar, até pegando um pouquinho da nossa chamada lá nas redes sociais, por que, na sua opinião, é importante o empreendedor se reanimar? O que você está percebendo desse momento? Você que circula, que tem muitos contatos, conta um pouquinho para mim, Felipe, como que você percebe esse momento e qual a importância desse olhar para o empreendedor e para ele se perceber diferente para construir o que vem ainda pela frente? Sempre que eu penso na palavra empreender, né, seja no empreendedorismo feminino, seja no empreendedorismo geral, a primeira palavra que me vem assim na frente é coragem. E a segunda, que coloca todo alicerce na coragem, é a resiliência. Né? A nossa capacidade de conseguir se reorganizar e se reestruturar para passar realmente por coisas difíceis ou obstáculos esmagadores. Assim. Hoje de manhã, não sei se você chegou a ver, Levi, eu fiz um stories com um post da Forbes, que para mim responde sua pergunta com tudo. Assim. Eles postaram uma frase do Christopher Rennie. Eles falam assim, que um herói é um indivíduo comum que encontra forças para prosseguir e resistir apesar dos obstáculos esmagadores. Então, para mim, se você é empresário, se você é empreendedor, e se você não é, né, e você tem um emprego e você está com medo de perder seu emprego, esse é o momento de olhar com coragem. Então, se a gente está nervoso, ansioso, agitado, a gente toma normalmente decisões
de cunho exclusivo emocional. Não que eu acho que isso é ruim, né? Eu sou uma pessoa bem emocional também, as coisas mexem dentro de mim. Mas uma Aham. decisão para onde vai a sua família, o seu futuro, a sua carreira, ela tem que ser tomada de uma forma um pouco mais distante da emoção para que siga em frente. Então eu convido a todos mesmo, e todo mundo que tem me procurado nessa época e falado, nossa, eu não tô legal, ou eu tô com medo, falo, beleza, volta, vamos pensar. O que dá para fazer? O que as pessoas dentro do seu mercado não fizeram ainda? Quais são, Uhum. quais são as coisas que você realmente gosta de fazer para alinhar realmente o seu propósito no que você está fazendo? Né? Então, sim, as pessoas às vezes falam, ah, você é otimista demais. Não. Eu entendo que hoje tem muita gente que depende de mim, né? E se eu não tiver coragem, quase que por todos eles, existe uma boa chance dessa situação toda não ser positiva no futuro. Então, eu convido a todos a olharem com coragem, com responsabilidade. Não é para sonhar. Ah, vai dar tudo certo. Não. O que você está fazendo agora, né? Que pode ter um resultado diferente. O que você não pensou ontem, que agora você está aí em casa, você pode pensar. Olha, eu estou colocando o tema aqui enquanto você está falando. Pessoal, à medida que forem chegando, por gentileza, mandem um oi. Estamos aqui com a Veridiana Melilo. Veridiana, que está trazendo para a gente um tema, para a gente refletir sobre esse momento e como a gente consegue, através de pequenos detalhes, pequenos passos, reanimar esse empreendedor que tem dentro de nós. Até um recorte, Veri, eu quero aproveitar também para refletir, que às vezes a gente acha que o empreendedor é só aquele cara que está ali, ele está inovando, ele está criando um negócio do zero, ele precisa tá abrindo uma coisa nova, e às vezes não. Nós temos também o intraempreendedor, que é aquele cara que está na empresa, e Sim, talvez ele tá pensando que já deu o que ele tinha que dar, que ele já chegou no limite, dali ele não melhora ou ele não consegue se reinventar. Ali nasce o empreendedor também. sim, Né? com Ele certeza. consegue ver oportunidade onde a maioria das pessoas talvez enxergam ameaças. Sim, Então, da onde você está focando o seu olhar? Então, um pouco dessa provocação no bom sentido que a gente quer fazer hoje para você, para talvez aproveitar esse momento para colocar energia naquilo que você pode fazer e deixar de lado um tanto de coisa que você não pode fazer. Tem coisa que a gente pode, tem coisa que a gente não pode. com Talvez o segredo certeza. seja focar naquilo que é possível e deixar aquilo, por enquanto, do que não é possível para depois. Dri, a gente sabe também que o empreendedor, ele tem que saber lidar com dor, né? Logo vem da Sim. palavra empreendedor. Fala um pouquinho disso pra gente, Dri. Quando você resolve, né, ser um empreendedor, seja da sua vida, da sua empresa, um empreendedor dentro do seu setor, você vai desbravar os caminhos, como você muito bem falou, Levi, que muitas pessoas vão ter medo, né, de ir. Muitas. E não tem nada de errado, tá, gente? Sem julgamento aí sobre ter ou não a coragem de dar os passos à frente. Eu acho que a gente tem que fazer o que faz sentido para nós. E isso é uma decisão muito única, né? Então, quando você decide que você vai encabeçar um projeto, que você vai levar pessoas com você, e agora eu acho que é o grande, né, a grande aflição do empreendedor agora é, meu Deus, eu sou responsável por tantos funcionários, né? Sou responsável por tantas famílias. E aí, né? Dá medo, dá dor, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu gosto de falar que, para mim, isso é um músculo, um treino, como se fosse academia, só que você Uhum. treina um músculo emocional para dar conta disso, né? E conseguir olhar um Sim. pouquinho acima e seguir. Então é treino, né? Coragem, treino e vai, né? Se der medo, vai com medo mesmo, e com o tempo vai ficando um pouco mais fácil. Mas acho que uma coisa muito importante, Levi, é hoje se se cuidar em relação da informação, né? A gente tem ferramentas excelentes, né? Como aqui a gente está fazendo essa live, que a gente pode compartilhar o melhor de cada um de nós. E aí, de todos os Para muita sentidos, gente. né? Em todas as Sim. áreas, isso é espetacular, assim. Mas tem que tomar cuidado com o pânico, né? Com aquele efeito manada generalizado que coloca a gente numa situação de extremo desconforto, né? Novamente a gente volta para aquela situação do medo e não e paralisa, né? Você normalmente fala bastante sobre o ato de paralisar, né? Se você não consegue sair dali, ninguém vai te tirar, né? É uma escolha sua. Então, lidar com a dor faz parte de empreender, faz parte de lidar com pessoas
E hoje em dia, meu voto, cada vez mais, são nelas, pessoas. É o relacionamento que vai tirar as empresas de situações difíceis, é a colaboratividade que vai ajudar as pessoas. A gente já está vendo isso acontecer, né? Você chega no corredor de um prédio, vê um aviso, oi, pessoa, né, 60 mais, eu vou no supermercado para você, isso não existia, Sim, né? Então, olha pois quanta é. coisa boa pode vir do medo, né? Então, depende muito da ótica que você olha. Eu sempre convido as pessoas a olharem as coisas de um jeito diferente. Pois é, e às vezes é importante, né, Beri, literalmente a gente dar um passo atrás para enxergar talvez de um outro prisma, de uma outra perspectiva e dissociar um pouco de tudo isso. Claro, ninguém está pedindo para as pessoas ficarem ausentes para o que está acontecendo, mas é para Sim, você caminhar além disso. É você com não deixar certeza. com que isso influencie sua mente, as suas possibilidades, a sua vontade de sonhar. Com Então, tem uma certeza. coisa bem interessante que você falou, Veri, que você falou que empreender tem a ver com coragem também, né? E coragem não é a ausência do medo. A coragem é você entender que quando você tem um plano, que quando você tem um propósito, você pode caminhar apesar do medo. Sim, Porque o medo é uma emoção natural para a gente, né? Para mim, para você, para tantas outras pessoas. Agora, essa emoção, ela não pode ser incapacitante, ela não pode ser limitante, ela não pode fazer com que nós nos limitamos a dar o primeiro passo, a nos permitir e acreditar. Né? Como isso representa de uma forma para mim diferente para o outro, cada um tem um nível de tolerância ao medo. Você olha para empresários que fazem movimentos arrojadíssimos em momentos de tensão. E sim. teve uma coisa que eu escutei de um grande nome, que agora não recordo ele nesse momento, mas ele falava exatamente assim. Ele falava: o empreendedor de verdade é aquele que consegue se destacar em momentos adversos. Sim. Isso com o líder, isso com o empreendedor, aquele cara que está no momento adverso, que ele consegue enxergar oportunidades e se destacar. Porque tanto líder quanto empreendedor no mercado trivial, no mercado tradicional, mas não precisa de tantos, talvez, esforços. Diferentemente no Brasil, né, que a gente coloca até um adendo, que é uma das maiores cargas tributárias do mundo. Né? Então, ser empreendedor no Brasil é realmente você ter um viés diferente. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é assim, talvez esse seja o momento para você realmente mostrar o que vale realmente esse seu propósito, essa sua missão, esse seu plano de negócio que ainda está na gaveta, não é mesmo, Veri? E eu acho que é interessante como o medo é uma emoção, Levi. Não compreendo a fundo as emoções humanas, é óbvio, mas como boa observadora e uma pessoa que realmente se empenha em entender e perceber pessoas, o medo ele. Peraí, Oi? voltou? Tá me ouvindo? Voltou. Sim, Voltou. perfeito. Então, o medo, por ele ser uma emoção, eu considero ele como positivo, porque ele coloca todos os nossos outros sentidos em alerta. Então, você é Uhum. capaz de perceber ou ter uma percepção mais fina sobre coisas que você não percebia antes, porque você vai estar com todos os seus poros e aí os seus sentidos aguçados. Né? Então, ele é Tá. bem importante em relação a isso. E falando nesse assunto, Levi, tem outro post que a Forbes postou que eu achei muito legal, que é uma Hum. frase que fala: persistência e resiliência vêm a partir da chance de resolver problemas difíceis. Então aumenta a sua referência, né? Aprende com quem já lidou com problemas difíceis, assiste esses caras, é gama de referência, né? A gente tem que ter um arsenal de ferramentas que a gente possa acessar conforme cada situação. Às vezes uma situação que Sim, não é a mesma do que aquela, mas aquela referência te ajuda no processo criativo para uma solução de perfeito, outra. Então aumente sua perfeito. referência. Olha que interessante, né? Às vezes, as situações nos levam a algumas movimentações. E as pessoas, às vezes, não enxergam o quanto isso é sutil. Esse movimento que a gente está fazendo é uma forma da gente se aproximar em um momento de isolamento. Sim. Né? A gente está no Brasil inteiro. Hoje mesmo falei com pessoas que estavam em Porto Alegre, que estavam em outros lugares distantes, mas através de uma ferramenta que aproxima. Claro, nada impede, né? Nada traduz um contato.
físico, né? Um olho no olho, um toque, nada substitui. Mas isso aproxima muito. E qual a mensagem que você pode passar? Qual o exercício que você pode fazer no seu negócio? Eu falei recentemente com um amigo que está na situação. Ele falou assim, Levi, agora que meu negócio ia começar a fluir, eu estava com 5 funcionários e começou a dar resultado, aconteceu isso. E o negócio 100% presencial. Eu falei, então faz o seguinte, pega uma folha de papel, divide ela no meio, escreve do lado esquerdo assim, coisas que eu controlo. E do outro lado, escreve coisas que eu não controlo. E passa aí esse restante da tarde refletindo sobre isso. O que ele fez? Depois do final da tarde, ele falou assim, Levi, é impressionante. Depois que eu coloquei as coisas que eu não controlo, eu comecei a perceber o tanto de coisa que eu consigo controlar. E que talvez nesse momento eu não estava enxergando, porque eu estava tão envolvido no problema, estava tão envolvido na situação. Né? E quando aconteceu, eu tenho um movimento muito presencial. Meu foco ele é muito direto no cliente, eu estou na empresa, estou dando treinamento, estou dando palestra, estou no atendimento 1 a 1. Mas eu falei, eu preciso arrumar uma forma de estar com as pessoas. Como eu faço? Online. Sim. O dia que eu faço 2, 3, com públicos diversos, estou aqui com uma pessoa sensacional que pode contribuir muito. Então, existe sim uma forma de você fazer algo. O que você pode fazer nesse momento? Com certeza, Levi. E a provocação que a gente fez, né, em relação à chamada dessa live, essa semana eu recebi uma imagem que era muito legal. E era esse que é o principal foco que eu queria trazer. E é nisso, embasado nisso, né, cruzando todas as outras referências e os meus pensamentos, que eu defendo mesmo que quem a gente vai ser agora, né, durante esse isolamento, vai definir o sucesso pessoal ou profissional de cada um no futuro. E por que isso? E como isso tem tudo a ver com o que você acabou de falar, né? A chamada era bem provocante. Ela falava exatamente assim, quem eu quero ser durante o Covid-19. E aí era dividido em 3 macro ciclos, né? E aí tinha lá, primeiro, a zona do medo, né? Então, eu compro tudo por pânico, eu compro por movimento impulsivo, eu me sinto facilmente irritado, né? Eu fico nervoso e eu estoco. Eu vou estocar comida, estocar remédio, porque não vai ter o que fazer. Então, essa é a primeira escolha dentro de quem eu vou ser durante o isolamento social. Aí, num segundo patamar ali, já tem a zona do aprendizado, que são aquelas pessoas que, peraí, então, deixa eu ser um pouco menos controlador, né? Vamos ver o que dá para fazer aqui, ou então, não vou consumir o que me consome, e aí alimentação, notícia, programa, e rever mesmo o que faz bem ou não. E eu reconheço que todo mundo está dando o seu melhor nesse momento. Então essa é a segunda possibilidade, que é a zona do aprendizado. E aí tem a zona do crescimento, Levi, que é a terceira possibilidade, que é basicamente você encontrar o seu propósito, você pensar e agir também pelo outro, mesmo à distância, isso faz a gente crescer, e principalmente agradecer e viver o presente. Então, se a gente já vivencia e já vê que ser visto, que negócio é feito através de relacionamento, e relacionamento se constrói através de confiança, nesse momento é uma chave de ouro para quem conseguir construir essas relações ou reforçar essas relações sólidas, dar passos à frente. Né? Então essa, para mim, é a maior provocação que eu queria trazer hoje aqui. Né? De quem você quer ser, porque vai definir quem você será após, com certeza. Sensacional. Pessoal, está fazendo sentido para vocês? Se está fazendo sentido, manda coraçãozinho. Veridiana falou para mim que gosta de muitos coraçõezinhos. Manda também se você tiver uma pergunta, manda também se você tiver uma reflexão. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, ou se você é empreendedor ou empresário, ou dentro ou fora da empresa, qual atitude que você está tomando, o que você está fazendo nesse momento e, de repente, que vai ajudar você a trilhar e passar com muito mais tranquilidade por esse momento. Você sabe, Veri, que você falou da zona do crescimento, né? Dessa zona que a gente tem, a zona de conforto, que é a nossa área de controle. Nós estávamos dentro de uma teórica zona de conforto, porque a rotina, a adaptação, o ser humano, nós, né? Nós, como seres humanos, tendemos a buscar rotina.
Sim. Então, quando a rotina é quebrada, você não pode ir mais para sua empresa, você tem que se reinventar. O que era presencial vai virar delivery, o que não é delivery, você se vira, né? É mais ou menos assim. Aí é um convite para sua readaptação, né? E aí, naturalmente, como eu já lembrei, né, você falando aí, a nossa mente é muito de conexão, da Marta Medeiros, né, da Gaúcha, lá de Porto Alegre, né, cronista, um dos grandes nomes aí, que ela tem uma reflexão e um pensamento que diz assim, ó, tem a ver com crescimento. Ela fala assim, ó, crescer custa, demora, muitas vezes esfola, mas compensa. É uma vitória secreta com poucas ou nenhuma testemunha, mas na maioria das vezes o pior adversário somos nós mesmos. Com certeza. Perceba que você se olhou em algum momento nesse isolamento e você começou a questionar coisas que você dizia que sentia falta. Por exemplo, tempo. Tempo. Gente, eu não tenho tempo para isso, eu não Para tenho tempo para nada, isso. né? Agora você tem tempo. E o que você faz com o tempo que você tem hoje? Olha só. Fica a Eu não reflexão, tinha né? tempo com a minha família. Eu não tinha tempo com a minha família. Tá bom você está com a sua família agora. O que você está fazendo com a sua família? Eu não tinha tempo com a minha esposa, eu não tinha tempo com os meus filhos. Ok, o que você pode fazer nesse momento? Eu não tinha tempo para debruçar sobre os meus negócios, analisar meu plano, analisar a estratégia de marketing, analisar isso, aquilo. Tá bom, agora você pode. Como que você consegue olhar para isso nesse momento, né? Eu acho que é um pouco dessa reflexão, né, Veri, que vem para a gente nesse momento. E Sim. aonde começa a mudança? Quando a gente pode perceber que ela é de dentro para fora, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E aí Pode tem falar. todo esse processo de respeito pessoal também, né? Eu sempre Sim. gostei, Levi, de deixar bem separado, né? A experiência própria aqui. A vida pessoal da vida profissional no quesito físico, né? Então, em Uhum. casa eu não trabalhava, para não trazer trabalho para casa, gente que tem negócios e trabalha com gente, às vezes a pessoa responde, dá Sim. vontade de continuar, e a hora que você vê está em casa, mas não está em casa. Então, eu sempre busquei ter Invade muito, né? essa segmentação, né? Até porque, às vezes, né, gatos passam, né? A gata tá em cima do fogão agora, gente. Se rolar um barulho é isso. Então, assim, não tem como você colocar todos os filtros que você coloca normalmente, né? Na vida social, Sim. no profissional ali. Então, eu sempre busquei separar. Quando parou, eu falei, nossa, será que isso vai ser difícil? E não foi. Não foi tão difícil assim, como eu esperava. Te digo que eu acho que a adaptação maior que a gente teve que fazer aqui foi treinar, continuar nosso esporte, né, contínuo aqui, na sala, né? E a gente, ser Uhum. humano, Levi, acho que a coisa mais incrível nossa é que o ser humano é muito adaptável. A gente é um pouco mimizento, eu gosto dessa palavra, porque a gente é um pouco mimizento e a gente tem muita resistência a sair da zona de conforto. Mas aí, Uhum. se você sai, as coisas se ressignificam e aí você pode escolher. Né? Porque antes você acha que você está preso e você não está. Não, não tenho escolha. Como não? Né? Como não? Então, acho que essa frase "eu não tenho escolha" não existe mais. Eu tive a oportunidade pela primeira vez, apesar de ser da geração, né, que consome muito online, eu não fazia parte desse perfil. Primeira vez que eu fiz compra no supermercado à distância. E aí o dono do supermercado, né, o irmão do dono, chegou aqui na minha casa e falou: ai, moça, desculpa, a gente atrasou, porque a primeira vez que a gente faz isso, a gente desenvolveu Olha, esse serviço para isso. Falei pra ele: tá tudo bem. E lembra que quando voltar, né, a transição social, você agora tem 2 serviços. Né? Você ampliou, talvez coisa que você não fizesse antes, ou não ia colocar energia, porque estava tá tudo bem, né? Não precisa se mexer. Então é uma grande oportunidade, Levi, mesmo assim. e eu acho que tem uma outra coisa também no empreendedor, Veri, né, no empreendedorismo, né, que é o ato de empreender, é que às vezes a gente fica querendo reinventar a roda, né, ou inovar, e às vezes a criatividade, esse processo de fazer algo tão diferente, e às vezes não, às vezes eu posso voltar para o básico, né? Como que o meu consumidor, talvez ele pode continuar consumindo aquilo que eu tenho, mas de uma forma diferente. Sim. Tantas e tantas pessoas que talvez estavam lá fazendo a cozinha convencional, que estão indo para o delivery. Se não está indo para o delivery, está fazendo receita na internet. Mas tem muita gente fazendo receita na internet. Mas tem muita Tá gente bom? comprando. Tem muita gente comprando. Tem A muita gente gente fala de comprando. quantos milhões de habitantes, mas quando a gente fala na internet, a gente não fala só de Brasil, a gente fala de bilhões de habitantes. Não tem limite, né? E às vezes você Sim. está se limitando por conta disso. Até onde vai a possibilidade do seu produto ou serviço chegar hoje é uma limitação que talvez começa na sua mente.
Com certeza. Falando em mente e em empreendedorismo, né, eu sempre volto para pessoas, né, Vi? A gente teve uma experiência muito bacana na semana passada, que foi uma puxada de orelha. Dei uma puxadinha de orelha de leve da minha equipe, para a gente tomar cuidado, que nessa hora que a gente está vivenciando, né, um momento de desconforto, a gente tende a tentar agir normalmente. E a gente liga aquele automático e vai. E aí eu dei uma orientação para minha equipe. Eu falei, muito cuidado, porque vocês vão falar com os clientes nesse momento. Então a primeira coisa que a gente liga para alguém ou manda uma mensagem, o que a gente fala? Oi, tudo bem? Eu falei para eles, vamos usar outra frase? Ah, não, mas oi, tudo bem é o começo de... Eu falei, não, mas não tá tudo bem. Então não faz uma pergunta que não tá tudo bem. As pessoas não estão bem, elas estão tendo que desbravar, sair da zona de conforto, muitas estão com medo. Então, vamos mudar essa pergunta? Não, Veri, mas qual pergunta então? Pergunta como a pessoa tá. Como que tá sendo para ela passar por isso? Se aproxima. Porque atrás de um dono de uma empresa, de uma empresária, de um empreendedor, existe um ser humano. E ele precisa sentir confiança em você. Né? E confiança, relacionamento não pode ser no automático. Né? Então, às vezes a gente quer... não, vamos ligar para todos os clientes para ver se está tudo bem com eles. Oi, cliente, está tudo bem? Porra, meu, o cara fechou a empresa, tem 500 colaboradores em casa, não tá tudo bem, ele tá com medo, ele não sabe como vai ser. Né? Então, nesse momento que a gente abre os nossos poros, né? Para ter um relacionamento mais verdadeiro. E quem sabe isso realmente torne a gente melhor. O pessoal fala, será que a gente vai voltar ao normal? Espero que não, né? Espero que a gente volte melhor. Porque se a gente parou, por algum motivo foi, né? Então que a gente volte melhor. E aqui, ó, a Mi Lima, é muito verdadeiro isso. Né? E nesse momento, essas palavras elas podem tocar, independente se você é empresário ou não, mas na reflexão do empreendedor que você é com você, para a sua vida. Né? Então, existem momentos, as pessoas percebem os momentos de forma diferente. Né? A gente chama isso talvez de inteligência emocional, maturidade emocional. Cada tipo de teoria vai para um lado, né? Mas a questão não é o que acontece com a gente, é como a gente reage àquilo que acontece com a gente. Com certeza. Então, uma frase tem, por muito exemplo, boa. Pode te falar e depois eu puxo a frase, porque tem bastante a ver com isso também. É que quando a gente coloca um pouco das principais emoções que vem, a principal é medo. Porque o medo é você ter certeza, a gente precisa de certezas para caminhar. Mas o que está na nossa mão 100% nos dias de hoje? Pouco. Quase nada. Há um tempo atrás, Veri, eu acho que até há um bom tempo atrás, eu estava numa palestra de um alpinista chamado Rodrigo Raineri, você já deve ter ouvido falar. Sim. E o Rodrigo Raineri, ele subiu o Everest de um lado para o outro com cilindro, sem cilindro, e aí ele falava um pouco sobre essa questão de você conseguir se reinventar. E de você ter aquela adrenalina, aquele medo que você dá o frio na barriga, mas ele não te limita, e da possibilidade de você se reinventar dentro do processo. Aí ele falava assim, e eu vou subir o Everest de novo. 8.840 metros, é alto pra caramba, fora o ar rarefeito, né, fora vários desafios. E ele falava assim, eu vou subir de novo, mas dessa vez eu quero descer de uma outra forma. Aí ele perguntou, como que vocês acham que eu quero descer o Everest agora? No idea. Aí falaram uma série de possibilidades. Ele falou assim, bom, eu quero descer dessa vez de paraglider. Caramba. E o que é? Então, assim, mais uma variável. Você acha que ele não sente medo? Ele sente medo. A vida dele tem medo para ele, né? O medo dele representa de outras formas. Ele vai ser mais cuidadoso, ele precisa cuidar de uma série de fatores. Imagina que o ar aqui em cima é diferente da temperatura lá do alto, né? Ele vai ter que cuidar do vento. Então, assim, a vida dele está em risco. Levi, então ele é um inconsequente? Não. Ele encontra novas formas de se desafiar. E aí que está a possibilidade da gente olhar para esse momento, enquanto empreendedores, encontrar nisso uma forma da gente se desafiar. Né? Claro, ninguém vai subir o Everest nesse momento, né? Ninguém vai se olhar desse jeito, é só uma analogia que eu fiz. Mas qual que é o seu Everest? Talvez você está precisando de um oxigênio.
Talvez você precisa subir pela primeira vez, ou você já subiu, você precisa descer de um jeito diferente. Né? E aí eu passo para você, Viri, para fazer a reflexão que você queria fazer. Não, foi muito bom você ter falado primeiro, porque essa frase, eu tenho visto as frases e elas mexem comigo, eu posto e anoto elas, porque é muito legal, né? Você ficar repensando nisso. Mas é basicamente isso, né? O sucesso não é o final. O fracasso não é fatal. É a coragem que faz você continuar, né? Que realmente é o que conta. Então ele vai subir de novo porque ele precisa, né, de um novo sucesso. Às vezes a gente coloca metas na nossa vida e planos, né? Eu vi muita gente falando, todos os planos que eu fiz para 2020 já eram. Será que já eram, né? Será que tudo que está acontecendo não está preparando a gente para alguma coisa maior? Vai depender do olhar, né, Levi? Então, por isso que eu falo novamente, como a gente vai lidar com o que está acontecendo agora define quem nós seremos depois disso. E crises são cíclicas, né? Eu tenho assistido muito webinar, coisa que eu não tinha tempo, né, para fazer. Eu estou me acabando nos webinars. Está sendo muito, muito rico, assim, selecionando, obviamente, né, o que eu estou assistindo. E num dos webinars que eu estava assistindo, os empresários comentaram. Ele falou, crise é cíclico. Crise é cíclica, ela volta e vai ter de novo. A gente já passou por outros problemas. Recentemente, né, a crise dos caminhoneiros, vai parar tudo, a estrada e nananã. Passou, né? H1N1, passou. É claro que fazia muito tempo, né, que não acontecia alguma coisa que parava o mundo, né? Ou talvez, ouso dizer aí que uma das poucas vezes na vida que a camada mais protegida ali foi afetada, né? Então a gente tem um vírus que pega artista, um vírus que pega celebridade, que pega político, que pega quem está protegido. Meu Deus do céu, quem não tá, né? Então eu sempre trago essa reflexão do cuidado pra gente também não falar, não, fique em casa que tá tudo bem pra nós, né? Que temos tecnologia, que temos conforto. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Quando a gente fala, porque a gente tá olhando só para dentro da nossa realidade. Então a gente tem que conseguir olhar um pouco para a realidade dos outros e entender o que a gente pode usar de ferramenta, né? Que nesse momento dá para trabalhar com as pessoas. E nesse momento são todas pessoas, né? Se a gente tiver algum cargo, se a gente tiver algum papel, o nosso papel é sempre lidar com o outro, com as emoções, respeitando, entendendo que todo mundo está dando o seu melhor, convidando as pessoas para se desafiarem nesse momento, e seguindo em frente, porque a gente vai seguir, né? E o resultado do que a gente decidir agora, a gente vai colher aí nos próximos meses, no próximo ano. Gente, a gente está aqui com a Veridiana Melillo. Veridiana que, além de empresária, encantadora de pessoas, Veridiana esteve recentemente ali com uma página inteira na Caras, falando um pouco do trabalho dela, que é fantástico. Você faz de tudo, né? Tá no marketing, tá no Centro de Assistência e Referência ao Autismo, tem um programa de rádio, enfim, dá palestra, dá treinamento. Fantástico. Sigam ela depois, pessoal. Veridiana.melillo com 2 L's. E Veridiana, você sabe que essa questão da cobrança, né? De você perceber o ser humano, enfim, uma reflexão que eu sempre faço, e na oportunidade eu sempre divido também, que é o seguinte, tá tudo bem se num momento, num dia, numa hora da sua semana, você não acordar bem ou você não estiver bem. Sim. Tá tudo bem se em algum momento você precisar chorar. Tá tudo bem se em algum momento você não se sentir com aquela energia que você estava no início da semana. Porque cada dia é inédito. E isso mostra que você e eu somos humanos, somos pessoas. Esse culto à alta performance, esse culto de você ter que ficar sempre na média 10, na média 10, no nível 10, esse culto a você estar sempre ativo, talvez pode estar te fazendo mal. Você tem que estar todos os noticiários, você tem que estar sabendo das últimas informações, você tem que cuidar da família, você tem que se cuidar. A mulher tem uma habilidade gigante, né, em ser multitarefas. Ela consegue cuidar dela, ela consegue cuidar da criança, ela consegue cuidar do trabalho, ela cuida do marido, o marido não consegue fazer muita coisa, né? Mas porque geneticamente, ao longo do tempo, ela conseguiu essa habilidade. Mas ela cansa. Lógico. A mulher cansa. E o homem, ele cansa só de pensar em tudo isso que a mulher faz. Cansei só de pensar em todas as tarefas. Só de pensar, mas qual que é a moral da história? Tá tudo bem se num dia
está todo mundo dizendo que está fazendo, você não conseguir fazer o que está todo mundo fazendo. E faz parte da vida, a vida é assim. Mas não quer dizer que você tenha que continuar os seus dias da forma que você não queira. Então, assim, o que você pode fazer? Entenda que há uma série de coisas que você pode fazer. E tem coisas que, nesse momento, talvez você não possa. Não deixe aquilo que você não pode atrapalhar o que você pode. Fique do lado de pessoas que talvez te inspiram, de pessoas que te colocam para cima. Mas tudo bem também se nesse momento você não conseguir ficar para cima, porque você não é igual a todo mundo. Né? Sinta-se, perceba-se, trate-se com gentileza. Talvez até esse momento você não estava tão em contato com você do que há muito tempo. Né? Permita-se olhar, se sentir, se perceber, se tratar com gentileza e com um pouquinho mais de atenção. Talvez esse momento seja muito bom para você. Respeito, né, Levi? Eu acho que não adianta nada, né? A gente gosta de criar micro desculpas na nossa cabeça. Ah, não, eu tô trabalhando bastante porque eu quero viajar para Europa, sei lá, exemplo, né? Uhum. Parabéns! Agora você tá com todo o seu dinheiro do trabalho aí na sua casa. Tomara que você tenha guardado esse dinheiro, né, para viajar, para você ter tranquilidade. Mas Sim. e a viagem para Europa, né? Então, às vezes a gente coloca essas metas, a gente joga a nossa felicidade ali para frente e coloca o trabalho e vira escravo do trabalho, escravo do dinheiro. E esquece que nada vai importar, né? Se a gente não tiver saúde, felicidade. Se você trabalhar muito, desenvolver problemas psicológicos, ansiedade, irritabilidade e todas as doenças que a gente já tem comprovação que vem através da exaustão, Da tensão, né, do estresse, você vai para a Europa e você não vai aproveitar nada. Né? Então, nesse momento que a gente está tendo essa oportunidade de olhar para dentro e rever, peraí, o que eu fazia era legal mesmo? Será que não estava num ritmo muito acelerado? A saúde, às vezes ela tá, mas ela manda conta. A gente não é robô. E esse tem que, né, que a nossa sociedade impôs por anos aí, nessa vivência. Ah, você tem que ser, para você ser bem sucedido, você tem que fazer isso, aquilo, você tá atualizado, você tem que ter o carro X, a caneta tal, tem que usar. Não tem que nada. Né? Eu acho que as pessoas têm que ser felizes. Então, se você puder descobrir o que te faz feliz, acabou, né? Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Então não tem. Quando as pessoas me falam tem que, eu sempre falo, não tem que nada. Tem que fazer sentido para você, tem que te fazer bem, e aí sim a gente prospera, e aí assim a gente inspira, e aí a gente ganha dinheiro, porque a gente está fazendo o que a gente acredita. Né? Então é um momento de reflexão mesmo. E tem que ter muita coragem para assumir isso, né, Veri? Tem que ter muita coragem para assumir a sua felicidade. E às vezes a gente se limita a encontrar as felicidades nos pequenos detalhes, porque a gente está esperando a grande felicidade. Talvez essas pequenas felicidades que você está ainda esperando aquela gigantesca esteja na saúde da pessoa que está do seu lado. Do olhar seu agora para o seu filho, do olhar para você, de você poder cozinhar, de você poder abraçar a pessoa do seu lado. Né? Talvez aquele tempo que você pedia tanto tempo já está na sua frente agora. O que você faz com ele? Né? A alegria, a felicidade. A alegria, segundo Spinoza, Baruch Spinoza, ele diz assim que a passagem para um estado mais potente do próprio ser, da própria pessoa. Né? Enquanto eu fico colocando a minha felicidade na possibilidade da felicidade do outro, eu deixo de revisitar a minha felicidade. O que, para mim, diz respeito a uma série de situações. Para o outro pode ser totalmente diferente. Né? Que tal você olhar para as pequenas coisas do dia e ao invés também de só criticar, ou ao invés também de só ficar desanimado, o que eu posso aprender com isso e também o que eu posso agradecer de tudo isso. É um exercício que talvez a gente não faça, mas talvez tenha coisas para eu agradecer. E em um determinado momento eu percebi que eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar nesse momento. Né? De eu estar aqui, de eu estar com saúde, de eu estar levando informação, de eu estar trazendo uma pessoa bacana para vocês, de você estar aí nesse momento refletindo em um monte de coisa que você pode fazer e deixando de lado aquelas coisas que você não pode fazer. Com certeza. Você consegue controlar a economia? Eu não consigo. Não. Você consegue controlar o mercado? Não. Né? Você consegue encontrar a cura para o Covid? Não consigo. Tem especialistas cuidando disso nesse momento. Ah, mas tem jogo político, Levi? Tem. Sempre teve.
Ah, mas sempre vai acontecer. Sempre aconteceu e sempre Agora, acontecerá. o quanto tempo você vai ficar aí jogando essa conversa, né? E deixando de olhar para aquelas coisas que você pode fazer. Eu acho que essa é Sim. uma grande reflexão, né? Veri, pode ficar à vontade. Recebemos uma mensagem legal aqui. Vamos ver o que me mandou. Vamos lá. Às vezes reclamamos que não temos tempo para os filhos e esposo. Agora é momento de refletir e agradecer a nossa saúde e orar para tudo que acaba bem, para tudo acabar bem. E vai acabar, Mi. Infelizmente a gente sabe que a gente não pode fugir da situação que esse vírus vai acarretar mortes, mas muitas dessas mortes elas já estavam quase, né, pré-prontas aí, né, por outras questões de saúde, né, as pessoas não cuidando da sua saúde ao longo da sua vida profissional, esmagadora aí, que afeta coração, que afeta pulmão, que afeta alimentação, e aí 30, 40, 50 anos de empresa, depois o que mata é o coronavírus, né, então infelizmente a gente vai ter algumas mortes, a gente sabe disso, isso é triste, mas a gente tem mortes diariamente, mas eu acho que se a gente puder sair como pessoas melhores, a gente já ganhou muito. Muito mesmo. E nesse momento, né, que a gente para fazer essa reflexão, eu convido também a todos a pensarem numa provocação, que a gente nunca olha para o outro e pensa que a gente tem mais, né? A gente sempre se compara com quem a gente acha que está em cima, né? Porque é um julgamento vazio, fora, né, da realidade. E a gente sempre fica achando que a gente tem menos, né? Então, cuidado também, né, com quem você se compara e quais são as realidades, né? Porque, como você falou, Levi, as vitórias, as conquistas, elas são silenciosas, né? Ninguém sabe o que a pessoa XYZ, o empresário segundo mais rico do mundo, passou, né? E o que ele teve que privar para estar ali. Então, nem sempre você vai estar no mesmo patamar que aquela pessoa porque você não está disposto, ou não faz sentido para você Uhum. passar por aquelas Sim. coisas, né? Então, aonde está a sua régua, né? E com certeza, esse momento vai transformar o mundo, né? A gente vê aí grandes potências mundiais sendo obrigadas a se ajudarem, né? As pessoas Sim. diminuindo o preço, as pessoas colaborando com o outro, as empresas se ajudando. Ontem mesmo, né? E não é por uma questão de que a gente não faz, é que às vezes a gente está tão acostumado já a ir no automático. Ontem mesmo a gente teve o aniversário da colaboradora da La Torre Marketing, que é a nossa responsável pelo financeiro. Eu parei, não tive outra dúvida, né? Falei, vou dar um presente de um dos meus clientes, que teve que obrigatoriamente abrir um serviço delivery que não existia, né? E muito provavelmente ele vai ser fixado para ajudar, né? Então, ela me ajudou, porque ela me ajudou a levar o produto até a aniversariante, eu ajudei ela, a gente se ajudou, saiu todo mundo muito feliz, né? E um presente, que normalmente você encomenda uma flor, um chocolate, compra, entrega, e acabou, né? A gente, essa sensibilidade, acho que por isso que eu falei para você que o medo é bom, porque o medo abre os poros, né? Então essa sensibilidade, seu cérebro ele é obrigado a pensar de uma forma diferente. Então aproveita esse momento. E quando puder, causa esse momento em você, né? As pessoas perguntam muito pra mim, você é muito louca, né? Você fica indo para uns treinamentos no exército, vai para umas corridas malucas de obstáculo. Pra quê? Porque é músculo. A coragem é treino, resiliência é treino, passar por dificuldade te torna mais forte, aí você se fortalece em tudo. Então vai, né? Se esforce, não precisa ir para o que eu fiz. Acha os desafios dentro da sua vida, mas desafie-se, porque é prazeroso. O friozinho na barriga, o pelo que arrepia, aí você fala, meu Deus, passei por aquilo, aí você conta para os outros, as pessoas falam, não, você não, imagina, e sim. E assim não para os outros, assim Sim. para você. E tudo bem se na Sim. hora lá der medo, você desviar de um obstáculo, é o seu processo, que ele é único, né? Então, que a gente consiga olhar melhor para nós, para o outro, né? Eu acho que é um momento de bastante transformação. E repito e reforço, como a gente vai passar por esse momento define quem nós seremos após ele. Então, provoco e Sensacional. provocarei, sempre. Sensacional. Pessoal, se estiver gostando, manda coraçãozinho pra gente. Se tiver pergunta, pode fazer. A gente está aqui com a Veridiana Melilo. Eu chamo de Veri, porque já conheço já há bastante Pode chamar, mas o tempo. pessoal me chama, não tem problema nenhum, não. E assim, a gente tem 10 minutos aqui para falar ainda com vocês. Olha como o tempo passou, né? Voa, Mas a gente né? quer utilizar esses 10 minutinhos para realmente olhar para você no olho e falar assim, o que você está fazendo nesse momento? Você vai entrar para a turma do Reclama ou você realmente vai conseguir se olhar primeiro de forma diferente e
também influenciar aquela pessoa que ainda não está se olhando de forma diferente, olhando o negócio dela. Veri, a partir desse momento a gente começa a ter eu estou muito reflexivo, né? E eu não perco uma oportunidade de tentar ajudar as pessoas, né? As pessoas que buscam contato, as pessoas, de alguma forma eu tento ajudar. Seja numa palavra, seja no envio de um vídeo, seja numa palavra amiga, né? Eu acho que é um pouco desse sentimento que a gente precisa transbordar. Eu estava refletindo sobre uma passagem, esses momentos, sobre uma história que é a história do bambu chinês. Até uma brincadeira, porque quando você fala do chinês hoje, né, ou da China, as pessoas começam a olhar feio, né? E assim, perceba, pessoal, a gente tem o povo chinês e tem a situação que dizem que veio da China. Ninguém Ninguém sabe sabe. 100%. Para começo Você de estava conversa, lá, não você se não prova. estava. Vamos separar, né, o povo, né, que são humanos como nós, com a situação? Acho que é o primeiro ponto. Depois, tem a história do bambu chinês, que eu acho que não deve ser novidade para muitas pessoas, mas eu quero dizer aqui porque tem muito a ver com esse momento. A história do bambu chinês diz o seguinte: depois de plantada a semente ali no solo, você não vê nada até o quinto ano. Depois do quinto ano, nasce um brotinho. E aí vai começar a crescer, 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 até atingir a altura de mais de 20 metros. E aí vem a pergunta: o que ficou fazendo essa semente durante esses 5 anos onde não se via nada? O que será que ela ficou fazendo? Ela ficou cuidando das suas raízes, ela ficou cuidando das suas bases, ela ficou cuidando da sua estrutura. Porque se eu tenho uma base forte, não vai ser um vento, não vai ser uma tempestade. O bambu chinês ele pode envergar, ele Mas ele pode não quebra. dobrar, mas ele não quebra. Ele não quebra. E isso tem muito a ver com o que a Veri trouxe sobre resiliência. Não quer dizer que você não vai dobrar, não quer dizer que você vai ter que se envergar. Talvez você tenha que fazer isso, mas depois você vai estar em pé. Por que você vai estar em pé? Porque você fortaleceu a sua base. E aí não tem uma receita pronta para você fortalecer a sua base, né? Tem gente que gosta muito de orar, tem gente que gosta muito de Deus, de se dedicar à religiosidade, está tudo bem, te faz bem, faça isso. Tem gente que medita, tem gente que consegue fortalecer essa base, deixar mais forte junto com a família. Não tem uma receita pronta, é um pouquinho de tudo isso. Mas entenda, talvez que nesse momento você tem que olhar para a sua estrutura e falar assim: eu tenho que fortalecer minha base. Por quê? Porque em algum momento essa tempestade vai passar. Essa neve que talvez está me dobrando, ela vai derreter e novamente eu vou ficar em pé. E como que vai ser quando isso acontecer? Essa história do bambu chinês, eu acho que vem muito de encontro a esse momento, porque de fato a gente está passando por uma situação diversa. Mas Sim, nada é eterno. Isso vai passar. E quando passar, como vai ser você? com certeza. Eu fico pensando, Levi, no ano passado, né? Eu recebi tantos convites legais e eu me desafiei a abraçar boa parte deles, né? Então eu tinha La Torre, já estava assumindo aí a frente do Centro de Ecoterapia de Jaguariúna e o Centro de Referência do Autismo. E aí eu recebi o convite da PUC de mentorear os alunos de RP do terceiro ano lá na rádio, que eu tenho o talk show. Então eu já tinha a empresa, 2 outros negócios, a rádio, abri a mentoria com os alunos da PUC e fui convidada para fazer uma mentoria com mulheres empreendedoras. As pessoas falaram para mim: você tá louca? Primeiro, nessas mentorias você não... Aí é a primeira frase cruel, né? Você não ganha financeiramente nada. Não, não. Eu doava e doei o meu tempo, né, a minha experiência, numa troca que foi muito rica. E foi um ano inteiro de mentoria, né? Tanto para os alunos de RP, que eu pretendo continuar esse ano, quanto as mulheres empreendedoras da Go On Women, que foi sensacional. E hoje, Levi, eu tenho tanta segurança em poder ajudar as pessoas, porque ali, ano passado, né, enquanto eu estava me desdobrando, dando conta de tudo isso e doando o meu tempo, eu ganhei tanto. E hoje, quando as pessoas me ligam e pedem ajuda e falam que estão com medo, hoje eu tenho segurança em mim, porque as experiências que eu vivi me ajudaram a mostrar que eu sou capaz, sim. Às vezes a gente acha que não é, né? O que eu vou falar? Fala o que você acredita. Cuidado, respeita o outro. Mas fala o que você Sim. acredita. Né? E aí você vai começando a descobrir quem você é. E isso vai aumentando a sua base, né? E a base se fortalecendo realmente tem muito a ver com a questão do bambu. Então hoje, a hora que eu paro para pensar, foi bem intenso, mas foi maravilhoso. E hoje me dá segurança. Porque a gente precisa agora. Então,
Não adianta, o ser humano ele tenta entender tudo muito rápido e as coisas têm seu tempo, né? Elas estão processadas ali. No começo do ano agora, eu tive a oportunidade de dar uma palestra em Americana para os alunos da FAM, da faculdade lá de Americana, e eu falei para eles sobre relacionamento. O relacionamento começa agora. Quem você é aqui na faculdade, né? Como você vai ser lembrado? Você é o aluno mala que atrapalhava a aula? Porque foram meus professores e meus coordenadores que me colocaram dentro da PUC para mentorear os alunos. Então, quem você foi define quem você vai ser. E os relacionamentos, eles são lentos. Para ser um relacionamento real, verdadeiro, ele é lento. Então, começa a cultivar agora. Começa a cuidar agora. Cuidado com o que você posta nas suas mídias sociais. Seja você, mas lembre que você tem uma responsabilidade com a entrega. Eu sempre falo para todo mundo que trabalha com relacionamento. E hoje não tem como, né? A gente trabalha com gente. Mesmo que você estiver no computador ali protegido, tem uma outra pessoa do seu lado. Do outro lado da tela. Então, o que você está reforçando na sua imagem? Como que você está estruturando você? Né? Para os outros. Porque isso, na hora que o bicho pega, na hora que fecha, né, essa situação que... Pelo que você vai ser lembrado? Né? Fico muito feliz que as pessoas ligam para mim e falam, me ajuda, ajudo. Ai, quanto custa? Meu, nada, vamos embora. Claro que a gente tem que valorizar o nosso trabalho, mas o prazer de ajudar, você é tão recompensado depois, que é um processo muito bonito, mas você tem que dar os primeiros passos, né? E a vida, às vezes, ela coloca umas provas para você, assim. Vamos ver, vamos tocar um sininho aqui, ver se ela presta atenção ou se ela topa dar um passo ali para que todo o resto do caminho se abra. Sensacional. Gente, esse é o momento do... Tá quase acabando, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem 3 minutinhos. 3 minutos ali, ó. É o tempo da gente despedir de você, agradecer muito a interação de vocês. A Mi Lima acabou de falar que se Levi e Veridiana, parabéns, vocês são nota 1000, muito construtivo. Isso me motiva muito a ter força para vencer. Um grande abraço. Ó. Que bom, obrigado a você. Gratidão. Faz essa mensagem chegar até mais e mais pessoas. Se vocês gostaram, pessoal, compartilha essa live. Depois vão lá, sigam Veridiana também nas redes sociais. Conheçam o trabalho dessa mulher que é fantástico, faz todo sentido. E Veri, aproveita aí, despede, depois na sequência eu já faço um fechamento, tá bom? Levi, muito obrigada a todos que participaram. Com muita frequência as pessoas me perguntam, nossa, você ajuda tanta gente, quem te ajuda? Quem me ajuda é esse rapaz aí, meu povo, que está do outro lado dessa telinha. Então, Levi, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por você, pelo seu trabalho. E pode ter certeza que hoje, do ano passado, retrasado para cá, você tem sido uma pessoa fundamental na minha vida. Então, gratidão. 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 Pessoal, e para finalizar essa live, como eu venho fazendo com várias outras, eu guardei uma mensagem, uma frase, que ela é do Napoleão Hill, que ela diz assim, se você pensa que é um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você não pensar, eu quero a qualquer custo, eu não vou conseguir nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Esse texto é um texto gigante, ele chama Filosofia do Sucesso, mas eu peguei só esse pedacinho para você. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Se você está nutrindo a sua mente nesse momento de coisas boas, com certeza você está influenciando as pessoas que estão ao seu redor com coisas boas também. Se você estiver fazendo ao contrário, nutrindo com coisas ruins, naturalmente você também está expondo para as pessoas que estão do seu lado todo esse reflexo tóxico. É uma opção. A partir do momento que você torna consciente disso que está acontecendo, você tem responsabilidade pelo que você está fazendo. Se você não pensava dessa forma, está tudo bem. Agora você pensa assim. O que você pode fazer com isso? Veri, muito obrigado. Fica com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Te proteja, te ajude aí, ter muita energia, muita saúde para nos ajudar com esse momento, né? Que a gente precisa de pessoas como você também, para que a gente consiga ser firmes dentro do nosso propósito. Gente, muito obrigado quem acompanha a gente até agora, ou quem vai pegar essa live depois, tá? Ela vai ficar por 24 horas lá no meu feed, lá no meu story. Depois eu vou ver uma forma de baixar essa live e colocar ou no YouTube, depois eu mando para ver também, vou ver uma forma de compactar isso, né, de tentar ajustar, para que você que ainda não participou, não teve essas reflexões com a gente, que você tenha a possibilidade também de ter acesso a esse conhecimento, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, tá bom? Até a próxima. Tchau, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.